Olá, vamos para mais uma dica do professor Maurício Macedo, trabalhando análise combinatória e aula 2, princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem, PFC, ou princípio multiplicativo. Isso é a base para muitas questões de análise combinatória. Você consegue resolver muitos problemas só com essa base de princípio fundamental da contagem. O que é que acontece? Você divide uma questão em etapas. Okay? Você vai dividir o raciocínio da questão em etapas e você vai multiplicar essas etapas. Como assim? Você vai colocar um traço e vai chamar de primeira etapa. Se tiver uma outra etapa, você coloca outro traço e chama segunda etapa. Se tiver outra etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa, até o quê? A última etapa, que eu vou chamar enésima etapa. Então, cada traço desse vai identificar uma etapa. Primeira, segunda, terceira, quarta, até a última etapa que eu vou chamar de enésima etapa. E vou multiplicar esses valores, ok? Bora ver na prática como seria isso aqui. Tá aqui um exemplo. Você tem 3 camisas e 2 bermudas. De quantas maneiras você pode se arrumar usando essas 3 camisas e 2 bermudas? Observe que ele está falando em camisas e bermudas. Então, vou ter quantas etapas? 2 etapas. Primeira etapa, escolher o número de camisas. Então, o primeiro traço representa o número de camisas. Quantas camisas nós teríamos? 3. Então, essa é a primeira etapa. Então, na primeira etapa, eu vou escolher o número de camisas. Quantas opções eu tenho? 3. Ok? A segunda etapa seria escolher o número de bermudas. Tipo de bermuda. Então, essa aqui vai ser a segunda etapa. Nessa questão, eu tenho quantas bermudas para escolher? 2. Então, eu dividi a minha questão em 2 etapas. Primeiro, escolhi o número de camisas. Segundo, número de bermudas. Quantas camisas? 3 opções. Quantas bermudas? 2 opções. Então, agora eu faço a multiplicação. 3 vezes 2, 6. Então, vou ter 6 maneiras de me arrumar. Ok? Então, uma questão simples, só para vocês entenderem como é que a gente divide as etapas e como é que vai usar o princípio multiplicativo dentro de análise combinatória. Uma questão simples dessa, você pode enxergar de 2 maneiras. Ou pelo princípio fundamental da contagem, ou você pode usar o diagrama da árvore. Também é interessante vocês saberem o diagrama da árvore. Então, tem a mesma questão, só que eu vou fazer de outro caminho agora. Olha o que eu vou fazer. Quantas camisas eu tenho? 3. Então, vou chamar camisa 1, camisa 2, camisa 3. Então, está aqui. C1, C2, C3. Ok? Se eu escolher a camisa 1, eu poderia escolher que bermuda? Ou a B1 ou a B2. Ou seja, ou a bermuda 1 ou a bermuda 2. Se eu pegar a bermuda 1, então tem a primeira combinação de roupa. Seria quem? A camisa 1 e a bermuda 1, certo? Ou poderia pegar a camisa 1 com quem? Com a bermuda 2. Então seria C1, B2. Lembre que o C é camisa, B é bermuda. Então, camisa 1, bermuda 2. Ok? Então, só que já tenho 2 maneiras de me arrumar. Mas eu posso pegar a camisa 2. E se eu pegar a camisa 2, eu também vou ter 2 opções para bermuda. Ou posso pegar a bermuda 1, ou posso pegar a bermuda 2. Se eu pegar a bermuda 1, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com camisa 2 mais a bermuda 1. Mas se eu pegar a bermuda 2, então eu vou ficar com camisa 2 e a bermuda 2. Então aqui mais 2 maneiras diferentes de se arrumar. Mas eu posso pegar a camisa 3. Não pegar nem a camisa 1, nem a camisa 2. Posso pegar a camisa 3. Se eu pegar a camisa 3, também eu vou ter 2 opções para escolher a bermuda. Ou a bermuda 1 ou a bermuda 2.
Se eu pegar a bermuda 1, como é que vai ficar? Vai ficar a camisa 3 com a bermuda 1. Mas pode ficar também a camisa 3 com a bermuda 2. Então eu quebro a minha questão em etapas, em raízes de uma árvore, braços, galho de uma árvore. Por isso que isso aqui é chamado de diagrama de árvore. Então tem algumas questões que vocês podem fazer assim e outras que vocês vão precisar fazer isso para poder enxergar o raciocínio da questão. Então isso aqui é importante você entender o diagrama da árvore. Isso aqui é muito importante dentro de análise combinatória. Então, pegando todas as possibilidades, teria quantas maneiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras. Então também teria 6 maneiras para resolver. Ou seja, 6 maneiras para usar as roupas, 3 camisas e 2 bermudas. Então poderia usar o princípio fundamental da contagem, onde você coloca o traço e vai multiplicar no final os valores. Ou você pode pegar o diagrama da árvore, onde você distribui o raciocínio e você chega também no mesmo resultado. Sempre é bom no início você tentar fazer pelos 2 caminhos. Tente fazer pelo princípio fundamental, mas também tente enxergar como ficaria o diagrama da árvore naquela questão, ok? Então essa é a primeira etapa, para treinar o princípio fundamental da contagem. Está aqui um exemplo diferente. Quantos números naturais de 3 algarismos existem? Ok? Então, questão de combinatória trabalha muito com algarismo também. O que é que vocês têm que entender? Quando falar em algarismos, quem vocês vão ter que lembrar? Dos 10 algarismos que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos com a base 10, é porque são 10 algarismos que nós usamos na nossa numeração no dia a dia. Quem são? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir do 9 você começa a combinar esses números. Por exemplo, número 10 é a combinação do 1 e do 0. Qualquer número que você pensar, você vai combinar esses 10 elementos. Então você tem 10 algarismos. Quando fala em algarismo numa questão de combinatória, lembre logo disso. Você tem 10 algarismos para analisar, de 0 até 9. Ok? Então, bora analisar. Nós queremos formar números com 3 algarismos. Por exemplo, 125 é um número com 3 algarismos. Então, eu vou precisar de quantas etapas? De 3 etapas. Quem seriam essas etapas? Unidade, dezena e centena. Certo? Então, seria uma etapa para escolher o número que vai ficar na unidade, uma etapa para escolher quem vai ficar na dezena e uma etapa para escolher quem vai ficar na centena. Aqui, como é a primeira questão, trabalhando com algarismo, eu vou fazer da direita para a esquerda, mas vocês podem pegar de centena para unidade, mas eu vou fazer o contrário, eu vou pegar de unidade para centena. Então, a unidade vai ser a primeira etapa, a dezena vai ser a segunda etapa e a centena vai ser a terceira etapa. Então, vou analisar etapa por etapa. Na unidade, quem pode entrar desses 10 algarismos? Pode entrar o 0? Pode entrar o 1? Pode entrar o 2? Pode entrar o 3? Pode. Pode entrar qualquer um desses algarismos. Então, vou ter quantas possibilidades? 10 possibilidades. Ok? Isso para colocar na unidade. Como o número pode se repetir, ele não falou se tinha que ser diferente os números. Então, se eu já coloquei o 9 aqui na última etapa, na unidade, eu posso colocar também na dezena. Então, posso repetir o mesmo algarismo. Então, também posso colocar 10 algarismos aonde? Na segunda etapa, na dezena. Ok? O único cuidado quando fala em algarismos, números com 3, 4 algarismos, o que é que você tem que lembrar? Que o primeiro algarismo que você analisar, nesse caso da centena, olha o que acontece. Se você colocar o 0 aqui no início, então você teria 0,99. Como é que você lê esse número? Apenas 99. Ou seja, teria 3 algarismos? Não, teriam apenas 2 algarismos. Nesse caso aqui no primeiro, na centena, quem é que eu não vou poder colocar? O 0. Então aqui na centena, eu não posso colocar os 10 algarismos. Eu tenho que tirar quem?
o zero. Então, nesse caso, eu vou ter quantas opções? 9 opções. Então, a pegadinha numa questão dessa de combinatória está onde? Quando eu for analisar a centena. Então, a centena não colocaria 10 algarismos, colocaria apenas 9. Então, cuidado com esse tipo de raciocínio e análise combinatória. Observe que eu comecei da primeira na unidade, a segunda etapa na dezena e a terceira etapa na centena, para poder entender esse primeiro número aqui. Mas você poderia fazer o contrário. A primeira etapa já na centena. Então você já sabe agora que na centena não poderia ser quem? O zero. Então só colocaria 9 opções. Na dezena, eu tenho quantas opções? Todos os 10. Posso colocar qualquer um dos 10 algarismos. E na unidade, também tenho 10 opções, porque eu posso colocar qualquer um dos 10 algarismos. Ok? Então, isso aqui eu estou usando o princípio fundamental da contagem. Quebrei em 3 etapas e analisei etapa por etapa. Agora eu faço a multiplicação. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10 dá 900. 900 o quê? Números. Então, eu posso encontrar 900 números com 3 algarismos, ok? Sendo que pode se repetir os algarismos. Posso ter, por exemplo, o número 999. É um número onde o 9 se repete na unidade, na dezena e na centena. Tá? Observação. E se viesse assim a questão? Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Tá? Então, cuidado com essa palavra aqui, distintos ou diferentes. O que significa? Que você não pode repetir o mesmo algarismo naquele número. Por exemplo, 999, que podia no primeiro exemplo, não pode nesse exemplo aqui agora. Então vamos lá, vou dividir em 3 etapas também. Tá? Lembre que é unidade, dezena, centena. Como eu já entendi o primeiro número, então a primeira etapa agora vai ser a centena, a segunda etapa vai ser a dezena e a terceira etapa vai ser a unidade. Para a centena, eu já sei que não pode ser o quê? Os 10 algarismos, só pode ser 9. Tá? Cuidado, você já deve ter entendido que na centena não pode ser o zero. Eu analiso 10 algarismos, só que o zero não pode. Então, por isso que vai ficar 9. Então, dos 10 algarismos que eu tenho, como agora é distintos, o que acontece? Eu já usei um algarismo aqui na centena. Digamos que eu tenha usado o número 1. Então, ele não pode mais entrar na questão. Elimino 1 aqui. Para a dezena vai sobrar quantas possibilidades? Apenas 9 agora, porque eu já usei um número. Ok? Então, para a dezena eu coloco 9 possibilidades. Para a unidade, o que, é que vai acontecer? Eu já usei quantos números até agora? Eu usei um para centena e já usei um agora para dezena. Então, digamos que eu tenha usado o número 1 para centena e o número 4 para dezena. Então, eu já tenho que eliminar eles porque eles não podem se repetir. Ok? Então, para a unidade, eu só vou ter quantas possibilidades agora? Só 8 algarismos. Então, coloco lá 8. Tá? Então, cuidado com a palavra distintas. Ela significa que você não pode repetir o valor, ok? Você não pode repetir o algarismo. Então, recapitulando. Para a centena, coloquei 9. Por que 9? Porque dos 10 algarismos, quem é que eu não posso colocar? O zero. O zero não pode aparecer no primeiro valor lá, no caso na centena. Para a dezena, por que ficou 9? Porque eu já usei um número lá na centena. Então, dos 10 algarismos, só tenho agora 9 possibilidades. Por que na unidade ficou 8? Porque eu já usei 2 algarismos, um para centena e um para dezena. Então não posso repetir esse algarismo na unidade. Como eram 10 algarismos, já usei 2, sobraram 8. Pronto. Agora faz a multiplicação, princípio fundamental da contagem, né? Então se eu multiplicar 9 vezes 9 é 81, 81 vezes 8 vai dar 648 números. Observe que reduziu bastante, né?
No primeiro exemplo, quando não era distintos, nós tínhamos quantos números? 900 números com 3 algarismos. Quando usou a palavra distintos, que não pode repetir o algarismo no número, caiu para quanto? 648 números. Então, isso é o princípio fundamental da contagem, onde você quebra o raciocínio em etapas, cada etapa é um traço, e você vai analisar quantas possibilidades você tem para cada etapa. A análise combinatória é isso, é analisar. Então, você vai usar muito raciocínio lógico, ok? Então, você precisa treinar bem a interpretação e o raciocínio lógico. É um assunto que dá dor de cabeça, por quê? Porque faz o aluno pensar, analisar. Então, a análise combinatória é, às vezes, o bicho-papão para o aluno que vai fazer a prova do Enem. Mas com você treinando, praticando bastante, você vai ver que vai ficar mais fácil, ok? Então, espero que você tenha entendido essa noção básica de princípio fundamental da contagem, diagrama da árvore, ok? E treine isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.